Dasamula, de Srila Bhaktivinoda Thakur, traduzido por Swami B.V. Giri. Em Dasamula Niryasa, a essência dos 10 princípios fundamentais, publicado em Sanjana Toshani, volume 8, edição 9, em 1897, Srila Bhaktivinoda Thakur descreve em detalhes os famosos 10 princípios fundamentais encontrados nos ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Amanya prahatatvam harinviha paramam sarasaktim rasabidin tat bina samscha jivan prakti kavalaitanscha vimukanscha bhava beda beda prakasham sakalam api hare sadanam shuddha bhaktim sadyam tat pritim eviti upashati hari Gaurachandro bhajetam. Eu adoro aquele Sri Gauranga Chandra que deu esta classificação de ensinamentos. Esses ensinamentos são que Amanya, em outras palavras, os Vedas, são os únicos pranama, evidência. O Veda ensina 9 assuntos, ou prameya, verdades que devem ser estabelecidas. Primeiro assunto: Shri Hari é o único Paramatattva, verdade suprema. Shri Krishna, que tem a compleição de uma nova nuvem de chuva e cuja forma é Satitananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança, é denotado pela palavra Hari. Brahman, que é descrito nos Upanishads, é apenas o esplendor da forma divina de Shri Hari. Ele não é um tattva separado de Shri Krishna. Aquilo a que os yogis se referem como Paramatma é uma expansão de Shri Hari, e é simplesmente por seu Ikshana, ou olhar, que Prakriti cria o mundo de seres animados e inanimados. Portanto, Shri Hari é o único mestre, e de todos os outros, como Brahma, etc., são seus servos. Segundo assunto: que Shri Hari possui todas as potências, manifestando-se de Hari está sua Achintya Parashakti, potência suprema de inconcebibilidade, que não é diferente dele. Ele tem sua Chit Shakti interna, sua Maya Shakti externa e sua Jiva Shakti marginal. O Vaikuntha Tattva emana do Chit Shakti. Os universos ilimitados emanam do Maya Shakti, e as divas infinitas são criadas por Jiva Shakti. Sandhini, Samvik e Ladini são os 3 aspectos da Parama Shakti. Terceiro assunto: como Hari, Shri Krishna, é o oceano de todas as raças, Shanta, neutralidade, Dasya, serviência, Shakya, amizade, Vatsalya, afeição, e Madhura, amor conjugal. Estes são os 5 raças. De todas as raças, Madhura raça é a mais superior. No Vrajalila de Krishna, Madhura raça permanece eternamente com seu Vishuddha Bhava, emoções divinas. Shri Krishna é resplandecente com 64 qualidades a saber. Primeiro, Suram Yangam, belos traços corporais. 2. Ele tem todas as características auspiciosas. 3. Bonito. 4. Extremamente radiante. 5. Forte. 6. Sempre jovem. 7. Incrível em falar vários idiomas. 8. Verdadeiro. 9. Ele fala agradavelmente. 10. Eloquente. 11. Muito conhecedor. 12. Inteligente. 13. Engenhoso. 14. Hábil. 15. Inteligente. 16. Especialista. 17. Grato. 18. Extremamente fixo em sua determinação. 19. Um especialista em lugar
tempo e circunstância. 20. Vê de acordo com o Shastra. 22. Autocontrole. 23. Estável. 24. Autocontido. 25. Perdoador. 26. Sóbrio. 27. Firme. E 28. Equivalente de caráter pacífico. 29. Magnânimo. 30. Segue o caminho do Dharma. 31. Valente. 32. Misericordioso. 33. Respeitoso. 34. Liberal. 35. Humilde. 36. Tímido. 37. Protetor daqueles que estão rendidos. 38. Feliz. 39. Um amigo dos devotos. 40. Controlado através de prema. 41. Sempre feliz. 42. Influente. 43. Famoso. 44. Popular entre todos. 45. Parcial em relação aos sadhus. 46. Ele rouba a mente das mulheres. 47. Adorado por todos. 48. O mais opulento. 49. Superior. 50. O possuidor da opulência. Essas 50 qualidades podem ser encontradas em um grau diminuto em todas as divas, mas elas estão totalmente presentes como um oceano dentro de Krishna. Além desses 50, há 5 grandes atributos que estão plenamente presentes em Krishna e expansões como Shiva e outros devatas. 1. Imutável. 2. Onisciente. 3. Sempre fresco. 4. Tendo uma forma de eternidade condensada, conhecimento e felicidade. 5. Possuidor de todas as perfeições místicas. Há outras 5 qualidades presentes em Narayana, o Senhor de Vaikunta, e Krishna as possui por completo. Porém, Shiva, os Devata e as Divas não possuem esses atributos. 1. Ele possui grandes potências inconcebíveis. 2. Seu corpo produz universos infinitos. 3. Ele é a fonte de todos os avataras. 4. Ele concede libertação àqueles que ele mata. 5. Ele atrai aqueles que são autossatisfeitos. Essas 5 qualidades são encontradas em Narayana e estão presentes de forma maravilhosa dentro de Krishna. Além desses 60 atributos, há 4 qualidades adicionais que se manifestam em Krishna, que não se manifestam nem mesmo em Narayana. 1. Ele encanta a todos com sua lila, que é um oceano de bem-aventurança. 2. Ele está cercado por seus devotos mais amados que têm prema inigualável. 3. Ele atrai os 3 mundos com a música de sua flauta. 4. Sua forma tem uma beleza tão incrível que não pode ser igual ou maior na criação, que atordoa tanto os seres animados quanto os inanimados. Possuindo essas 64 qualidades, Shri Krishna é a personificação do oceano de toda a raça nectária. 4º assunto. Nos 3 assuntos anteriores, foi explicado Bhagavad Tattva, conhecimento de Bhagavan. O 4º, 5º e 6º assuntos falam sobre Diva Tattva. O 4º assunto discute a posição da Diva, Diva Swarupa. A Diva se manifesta como Vibhinansa, expansões separadas, sob a influência da potência marginal de Parashakti de Hari. Assim como se acende um número ilimitado de lâmpadas menores de uma lâmpada maior. Embora a Diva possua uma forma espiritual e seja, por natureza espiritual,
ele é extremamente finito e subserviente. Devido a essa natureza subserviente, ele se torna condicionado por Maya e desenvolve adversidade em relação a Krishna. A distinção entre Ishvara e Jiva ambos são realmente espirituais por natureza, mas por natureza aquele é infinito, o mestre de Maya, sua serva eterna, é Ishvara, aquele que é naturalmente dominado por Maya, mesmo em um estado liberado e é finito, é a Diva. Ele permanece livre de Maya enquanto está subordinado a Krishna. Uma diva pura é caracterizada como tendo uma natureza espiritual e possui 50 qualidades enumeradas anteriormente em forma minuciosa. Todas essas qualidades são espirituais. Não há natureza ou qualidade maíca dentro de uma diva pura. Quinto assunto. A diva é um raio de lápis do sol espiritual, que é Krishna. Ele é infinitesimal e subordinado. Se ele for subserviente a Krishna, não terá miséria e poderá desfrutar da bem-aventurança suprema. Ele se torna avesso a Krishna à medida que seus desejos de gozo dos sentidos gradualmente se manifestam e se torna-se preso por Maya à sua roda irresistível de karma, experimentando o prazer e a dor ilusórios deste mundo material. A roda do karma de Maya compreende papa e punya, prazer e dor, e posições sociais altas e baixas. Desta forma, às vezes ele pode atingir um reino celestial e às vezes ele pode atingir uma condição infernal, vagando pelo ventre de 8.400.000 formas de espécies. Sexto assunto. Embora preso à roda de Maya, a diva é constitucionalmente espiritual por natureza, portanto, ela está qualificada para se libertar de Maya. A diva não pode atingir a liberação engajando-se em atividades maíka. Assim, não é possível libertar-se de Maya realizando punya e atos piedosos. Eu sou uma diva, uma partícula espiritual, e Maya é desprezível para mim. Mesmo tal entendimento obtido através do conhecimento e da renúncia não libertará alguém de Maya. Quando o humor oculto e reprimido de Krishnadasya, serviço a Krishna, surgir, os resultados eminentes da liberação aparecerão. E à medida que essa natureza se manifesta, a natureza subserviente à Maya desaparece com o tempo. Quem pode despertar a própria natureza que está extremamente reprimida? Isso não pode ser feito através de esforço de karma, jnana ou vairagya, renúncia. Assim, aquele cuja própria natureza foi despertada devido à boa fortuna gradual pode despertar aquela natureza inerente reprimida de uma diva através do poder de sua associação. Duas coisas são necessárias a esse respeito. Aquele que deseja despertar sua natureza inerente atinge algumas características de redenção ao obter Shraddha, devido a Bhakti Mukti Sukriti anterior, Sukriti por envolver anteriormente em Bhakti. Este é um exemplo. Pelo poder de tal Sukriti, ele atinge o Sadhu Sangha adequado. Esta é a segunda instância. Alguém só pode ser chamado de sadhu quando tem a sorte de despertar sua natureza inerente através da associação de outros sadhus. Bhava só surge cultivando Harinam e etc. pela potência de Sadhu Sangha e eventualmente Prema desperta.
À medida que a quantidade de prema surge, a quantidade de mukti se manifesta como um resultado concomitante. Sétimo assunto: Sambandha Jnana, conhecimento do relacionamento de alguém com Krishna. Manifesta-se ao discutir os assuntos de 1 a 6 em associação com sadhus. Os tipos de Sambandha Jnana estão neste 7º capítulo. Uma diva curiosa faz estas perguntas: quem sou eu? A quem eu pertenço? Qual é a minha relação com este mundo? Ao discutir esses 3 tópicos adequadamente, uma diva pode observar: eu sou Anu Chaitanya, consciência finita. Sou um servo eterno de Krishna, e todo o universo é uma manifestação que é tanto diferente quanto não diferente de Krishna. Bheda Abheda Prakash. Krishna é o único relacionamento. Os argumentos do Vyartivadis são fúteis e não védicos. Devido ao Achintya Shakti de Krishna, todas as divas e todos os universos estão eternamente separados e não separados dele. Este universo material não é nosso lugar, é simplesmente uma prisão. A partir deste conhecimento, surge a fé em Krishna Bhakti exclusivo. Em outras palavras, surge a crença firme. 8º assunto: de Sambandha Jnana, manifesta-se Bhakti e Shraddha exclusivos por meio de associação adequada. Agora, o que dará prazer a Krishna? Com isso em mente, deve se aproximar e perguntar a um sadhguru. Um sadhguru, sabendo que uma pessoa tem Shraddha e elegível para Bhakti, concede Krishna Bhakti puro. Suas características são as seguintes: Nyabilasa Sunyam Jnana Karmadhyana Vritam Anukolyena Krishnanu Silanam Bhakti Uttama. O tipo mais elevado de Bhakti é aquele que é livre de todos os desejos, não coberto por Jnana, Karma, etc., e que é favorável para o serviço a Krishna. Está no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1. Tudo que é favorável na adoração de Krishna, cuja origem é Satchitananda, junto com seu nome, forma, qualidades e passatempos, é considerado o mais elevado, Uttama. Em outras palavras, é Shuddha Bhakti. Em todas as ações da vida, é dever da pessoa cultivar os vários ramos de Bhakti e aceitar qualquer relacionamento e humor que sejam favoráveis para bhajana. Assim, deve-se viver uma vida com disposição favorável a bhajana, evitando atividades, relações e humores desfavoráveis. Para conseguir isso, é necessário um pouco de determinação e atenção em bhajana kriya. Bhajana com esforço é necessário para que a natureza inerente da diva se manifeste. Bhajana deve ser puro. Para este propósito não deve haver nenhum outro desejo, exceto melhorar o bhajana. Portanto, é necessário rejeitar os desejos de prazer sensual e liberação. De fato, pode se esforçar para que Jnana e Karma mantenham sua vida, mas quaisquer aspectos de Jnana e Karma que possam obscurecer a tendência de alguém para Shuddha Bhakti deve ser cuidadosamente descartada. Deve-se abster-se de se envolver em monística Brahmajnana e atividades que são desprovidas de quaisquer características de Bhakti. Shravana, Kirtana, Smarana, ouvir, cantar, lembrar. Paricharya, adorar os pés do Senhor. Archana, adorar a deidade. Vadana, adorar, orar para oferecer. Dasya, servidor.
Sakya, amizade, e Atmanivedana, render-se completamente. Estes são os 9 membros de Bhakta. Novamente, quando todos esses membros principais são subdivididos, os membros de Bhakti foram descritos como sendo 64. Entre esses, alguns deles têm a característica de serem regulamentos, vidi. Em alguns têm a característica de serem proibições, nisheda. Aqueles que têm as características de regulamentos têm 5 aspectos principais: cantar Harinama, residir no Dhamma de Hari, servir a forma de Hari, servir aos devotos de Hari e estudar os Shastras que delineiam Bhakti para Hari. Desistir de aparada, rejeitar cuidadosamente a companhia daqueles que não são Vaishnavas. Não se deve fazer muitos discípulos para aumentar o orgulho de ser um guru. Deve-se parar de ler muitos livros para dar explicações elaboradas. Deve-se rejeitar mundanas, perdas e ganho. Não se deve ser influenciado por tristeza ou perplexidade, e etc. Não se deve criticar os outros, devas e shastras, e nunca se deve ouvir blasfêmias contra Vishnu ou Vaishnavas. Não se deve cultivar nenhum comportamento de classe inferior que seja desfavorável ao humor, e não se deve infligir sofrimento aos seres vivos. É extremamente importante observar essas 10 proibições. Realizar Kirtana, glorificando o nome, a forma, as qualidades e os passatempos de Krishna, é o maior entre todos os membros de Bhakti. Quando este tipo de sadhana Bhakti é realizado de acordo com as instruções do Shastra, é conhecido como Vaidhi Bhakti. Ao se envolver constantemente nisso com Shraddha firme, Bhava Bhakti surge. Existe outro tipo de sadhana Bhakti que é excepcional e que é conhecido como Raganuga Bhakti. Esta Bhakti é perfeita em si mesma, Swatha Siddha, consiste no apego, Raga, que os residentes de Vraja possuem por Krishna. Vê-se que algumas pessoas com Sukriti podem seguir isso devido à influência de um desejo intenso. Pode-se dizer que seu sadhana Bhakti é Raganuga Bhakti. Portanto, não há confiança no governo do Shastra. Sua única motivação é o desejo de ouvir. Esses 2 tipos de sadhana Bhakti estão sob Abhidheya Tattva, o princípio da metodologia. Nono assunto. O nono assunto é o Prayojana, a meta final, de Krishna Prema. Ao praticar Bhakti, exclusivo com Shraddha, fé, e assim seguir o humor dos habitantes de Vraja, Bhava para Krishna surgirá. Então, os esforços da pessoa em Vaidhi Sadhana se misturam com Bhava, e todos os esforços da pessoa em se tornar cheio de Bhava. Esse Bhava gradualmente dá à pessoa o direito de se abrigar nas várias raças de Santa, Dasya, Sankhya, Vatsalya e Madhura, onde se alcança o estado de Prema. Santarasa está longe de Vraja, enquanto Dasya, Prema, é um raça ativo em Vraja. Quando Ulasamairati, o estágio inicial de crescente apego estático, se combina com a possessividade em relação a Krishna, Mamata, torna-se Prema. O nome dessa raça é Dasya Rasa. Em Dasya Rasa há uma abundância de reverências. Quando há intimidade, Vishramba,
desprovida de possessividade e temor. Em outras palavras, quando surge um sentimento de confiança, então assume o nome de pranaya, carinho profundo. Isso é conhecido como Sakya Rasa. Esta raça for combinada com Sneha, afeição com afeitura, disse que é Vatsalya Rasa. Quando todas as qualidades de Vatsalya Rasa tornam-se infundidas com o desejo, isto assume a forma de Sringara Rasa. Sringara Rasa é acima de todas as raças. Esta raça pode ser saboreada permanecendo em Vraja, enquanto se abriga em alguns dos sakes de Radha e Krishna, e aceitando o humor de se considerar protegido por eles, Palya Bhava. A forma de Krishna é Satchit, cheia de existência e conhecimento. E o princípio de Ananda, bem-aventurança, que não é diferente dele, é Srimati Radhika. Suas sakes são Kaya Vyuha, expansões corporais diretas de Parashakti. Estão incluídos como Swarupa Shakti Tattva. Quando o Prayojana, na forma de Prema, é alcançado e a Diva é purificada, ele é então contado entre os servidores dessas sakes. Experimenta eternamente o prazer bem-aventurado de servir Radha e Krishna, que é a mais alta realização para as divas. Este é o humor mais elevado e maravilhoso do Chit Tattva, o princípio espiritual. A incrível bem-aventurança encontrada na liberação pela fusão do Brahman impessoal não está lá. Como Sri Rupa Goswami escreveu, inicialmente deve haver Shraddha, depois a Sadhu Sangha, associação com os sadhus. Depois disso, a pessoa se ocupa em Bhajana Kriya, execução de atividades devocionais. Depois, Anartha Nivriti, remoção de hábitos desnecessários. Nistha, determinação resoluta. Depois disso, desenvolve Ruchi, gosto, e Asakti, apego. Então, Bhava, emoções divinas, aparece. E isso dá origem a Prema. Este é o desenvolvimento gradual para o Sadhaka na obtenção de Prema. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4.15. Quando o Rati se torna estável, Prema surge. Isso gradualmente se desenvolve em Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga e Mahabhav. Assim como a cana-de-açúcar se torna em suco de cana-de-açúcar, depois melaço, depois do melaço seco, depois de açúcar não refinado, depois de açúcar refinado, depois doce de rocha e finalmente transformado em doces. O processo de Prema é assim. O Dashamula são os ensinamentos que Sri Chaitanya Mahaprabhu deu a Rupa, Sanatana e etc. Este pequeno livro é a essência do Dasamula, Dasamula Niryasa. Qualquer um que deseja se tornar um Vaishnava puro, aceitando os ensinamentos de Sriman Mahaprabhu, deve primeiro adorar o Dasamula Niryasa. Shri Gurudeva mostrará a ele todos os tátuas dentro desta essência em resumo. Com Shraddha e respeito, deve-se abrigar-se aos pés de um guru. Dos pés do guru, alcança-se Bhajana Shiksha, ensinamentos sobre Bhajana. Através de Bhajana, todos os arnatas serão removidos. Então, gradualmente, depois de Nistha, etc., Bhava aparecerá. A primeira parte de Bhajana é adorar o Dasamula. Ao dar ao discípulo o Dasamula Niryasa, o Guru realizará Pancha Samskara.
Se a pessoa não se envolver em bhajana após atingir o dasamula, então os anartas não serão eliminados. Existem 4 classes de anartas, a saber, Swarupa, Viram, perplexidade em relação à natureza inerente da pessoa, Asatrisna, o desejo por objetos materiais, Aparada, ofensas, e Hridaya, Daurbhalya, fraqueza de coração. A diva esquece sua natureza inerente e desce para a identificação ilusória de ser outra coisa. Portanto, Swarupa Brahma deve ser removido primeiro. Swarupa Brahma pode não desaparecer em um dia, portanto, ao se dedicar ao serviço a Krishna, ela desaparecerá gradualmente. Eu sou Krishna Dasa. O conhecimento intrínseco da diva, Swarupa Jnana, leva exclusivamente a essa identificação. Quando alguém se dedica ao serviço a Krishna, junto com essa identidade, isso é na verdade serviço a Krishna. Swarupa Jnana surge pela graça do Guru. Um discípulo deve se esforçar especialmente para ser consciente de si mesmo. Caso contrário, este primeiro anarta não desaparecerá. Quanto mais longe estiver o primeiro anarta, mais longe estará o segundo anarta, Asatrisna. Asatrisna é a sede de objetos relacionados com o corpo material. Prazeres celestiais, gratificação dos sentidos físicos, felicidade derivada da riqueza e seguidores, tudo isso é Asatrisna. À medida que a natureza inerente de uma pessoa se torna mais clara, a quantidade de desapego aumentará. Certamente, cuidados especiais devem ser tomados para evitar Nam Aparad. A riqueza de prema é logo alcançada se a pessoa continuar a cantar o nome e desistir de Nama Parada. Preguiça, subjugada por coisas vulgares, perplexidade devido à lamentação, etc. Argumentos que distraem a pessoa de Shuddha Bhakti. Avareza para empregar a própria energia vital no serviço a Krishna. Rejeitar a própria humildade natural ao se identificar com sua raça, riqueza, conhecimento, seguidores e beleza. Mover-se de acordo com a influência de tendências ou conselhos adármica. Ociosidade em examinar superstições e dogmas. Abandonar misericórdia devido à raiva, perplexidade, inveja ou intolerância. Cultivar o desejo de fama e, com fraude e vaidade, identificar-se como um Vaishnava. E torturar outras divas com o desejo de obter riqueza, mulheres e prazer sensual. Todas essas várias atividades surgem de Hridaya Daurbhalya. Aquele que é indiferente ao Siddhanta do Dasamula nunca prosperará em Krishna Bhakti. Sempre que um discípulo qualificado se aproxima de Shri Guru, o discípulo deve ler este livro antes de receber o Pancha Sanskara no Sri Chaitanya Sampradaya. Se este for o caso, então pessoas indignas não podem mais contaminar e manchar a Sampradaya pura de Shri Shri Mahaprabhu. E assim termina o Dasamula Nirayasa, a essência dos 10 princípios fundamentais de Srila Bhaktivinoda Thakur, publicado em 1897 e traduzido para o inglês por Swami B.V. Giri.